Irmão, é um privilégio a gente estar na casa de Deus, buscando ao Senhor. E eu queria continuar falando sobre a guerra invisível. Quem quer vencer a batalha aqui espiritual? Nós temos estudado algumas artimanhas do inimigo, como ele trabalha para tentar nos fazer cair, derrotar. E hoje eu quero falar sobre disfarces. O inimigo usa disfarces. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus dá um relatório para Paulo a respeito de como o inimigo trabalha. E nós já estudamos sobre as setas inflamadas do maligno, sobre o dia mau, já entendemos um pouco sobre as ciladas, e hoje eu quero falar sobre os disfarces. O que isso representa? Presta atenção, o texto começa dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Primeiro entendimento, a primeira lição é a respeito de quem não é o nosso inimigo. Deixa eu te dizer, preste atenção, o teu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu chefe que te pressiona demais, viu meninos, tá? O seu inimigo não é aquele vizinho chato que te incomoda, muito menos aquele colega de trabalho que quer puxar o teu tapete. Não, esse não é o seu inimigo. Tem uns apontando ali, Não é. Uma das estratégias do inimigo é tirar o nosso foco da verdadeira batalha. Sabe, aconteceu algo na conferência interessante. Teve um culto aqui que dava para sentir a guerra espiritual. Inclusive, no meio do culto, uma moça ficou endemoniada aqui. Ela veio junto com a caravana do pessoal do Parolim. E o pastor Pedro estava me contando agora o testemunho dessa menina. Na casa dela, ela frequentava um terreiro. E ele dizendo, na célula, ela testemunhou que ela não consegue mais falar palavrão. Ela disse na célula. Ela não consegue pensar em outras coisas senão em ver sermão, cantar louvor e quer ir na igreja. Deus visitou aquela moça aqui na conferência, aleluia. Mas tinha quase 2.000 pessoas nesse dia aqui na igreja. Não, tinha mais de 2.000 pessoas nesse dia. Antes do culto. Eu estou subindo as escadas, vem um irmão fala para mim assim, pastor, a gente quer mudar a câmera de lugar, porque a dinâmica do culto vai melhorar. Tá bom. Muda a câmera de lugar. Tá bom. Ah, mas o fulano achou ruim. Eu falei, não, depois no final do culto você põe de volta e domingo fica do jeito que eles gostam. Tá bom, beleza? Daqui a pouco termina ali, eu estou descendo, está começando o culto, louvor, eu vejo um burburinho, uma confusão, porque alguém ligou para não sei quem que disse que não podia tirar a câmera e estava uma briga por causa da câmera. Aí eu queria levar a matéria para o conselho da igreja. Eu tinha que assinar um documento para usar a câmera. Eu falei assim, bom, saí bravo. Ouvi a história, fiquei invocado. Fui para o banheiro nervoso. Falei, cara, não acredito. Aí quando eu estou lá no banheiro, eu falei, Deus. Aí Deus fala para mim, tu é um mané mesmo, né, cara? Você não está vendo? Eu tirar o foco da batalha. Você vai ficar brigando por causa do lugar da câmera. Aí eu voltei e falei assim, põe a câmera que está na frente do pregador. Mas não importa. O inimigo, às vezes, ele faz a gente perder o foco da nossa real batalha. Pessoas foram salvas aquela noite. Deus estava fazendo uma obra. E é assim com a gente. Quanto casamento acaba por causa de coisa que não vale nada. Já viu? Quem aqui atende casal, já atendeu? As brigas normalmente são por coisas ridículas, sem o menor sentido. Por quê? O inimigo quer destruir teu casamento. Ele quer destruir tua casa. E ele usa disfarces. Esse é um método antigo.
no mundo das batalhas, das guerras, os disfarces. Uma batalha que ficou conhecida na história foi de um duque, John Churchill. Não é o Winston, é o John, tá? Ele queria invadir a França e ele então pega e tinha que passar o rio Reno. E ele então faz uma ponte com embarcações. Só que ele manda uma comitiva simular a construção de uma ponte 190 quilômetros de distância dali. E manda alguém espalhar a notícia. E aí então os exércitos da França se dirigem lá para o lugar onde a ponte está sendo construída. Começa uma guerra, uma batalha. Enquanto isso ele já tinha passado, já estava 800 quilômetros na frente. Quando eles se dão conta, eles já tinham tomado a cidade. É exatamente assim que o inimigo trabalha. Na Segunda Guerra Mundial eles usaram até mortos como disfarce. É interessante que os aliados pegaram um avião, pegaram um defunto, colocaram ele algemado numa valisa, numa pasta, com informações confidenciais dentro dessa pasta. Eles iam entrar pela Cilícia, mas simularam que iam para a Grécia. Fizeram o avião cair, eles acharam os documentos, se prepararam, porque acharam que tinha uma formação preciosa. Um disfarce. Se você ler na Bíblia, quando Absalão toma o poder, o que Davi faz? Ele manda Uzai como conselheiro, que ficava ali nas disputas com Aitofel, dando melhores conselhos, mas ele informava tudo para Davi, era um disfarce. O inimigo trabalha da mesma forma. Ele quer tirar o foco da guerra espiritual e ele usa disfarce. Mas pastor, como que isso acontece? Como é que o inimigo trabalha na minha vida? Qual é a representação disso para mim, de forma prática? Eu quero falar de alguns disfarces que o inimigo usou na revelação bíblica e que nos ajudam a entender como ele trabalha. O primeiro disfarce é a serpente. O texto diz em Gênesis 3: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Primeiro disfarce do inimigo é a aparente sabedoria, ou a voz de sabedoria. Quem era a serpente no Éden? O texto vai dizer que ele era o mais astuto de todos os animais, o mais inteligente, o mais capaz, o mais sábio. E eu não sei você, mas eu, quando estou com dúvida em relação a alguma coisa, eu normalmente consulto alguém que eu considero uma voz de sabedoria, de inteligência. Está acontecendo a guerra, Ucrânia, Rússia. E aí você lê as notícias e vai formulando as suas impressões do conflito. E aí eu peguei o telefone esses dias, liguei para o meu pai: pai, o que você acha? Meu pai me deu uma aula de história. Falou: o Putin chegou no poder assim, a OTAN surgiu desse jeito, a Ucrânia se separou em tal data, aconteceu isso. E aí eu falei: nossa, eu estava entendendo tudo errado o conflito. Porque é alguém que conhece, ou que a gente considera voz de sabedoria, a gente consulta. A Bíblia vai dizer que a serpente era essa representação da sabedoria, da inteligência, mas não só isso. Ela tinha sido criada por Deus. Por isso, quando a serpente fala, Eva dá ouvidos. Era uma voz de sabedoria para ela. Agora, olha como o inimigo usa essa voz de sabedoria para enredar Eva. Era um disfarce. Olha o que ela diz para ela:
Primeira maneira, primeira fala da serpente: foi isso mesmo que Deus te disse? Foi isso mesmo. No primeiro momento, a serpente, usando esse disfarce de voz da sabedoria, de inteligência, não questiona Deus. Questiona o que ele disse. Você entendeu direito? Será que você não entendeu errado? Será que você não está compreendendo os mandamentos e as ordenanças do Senhor de uma forma equivocada? E sabe, é ainda assim que o inimigo trabalha. Primeiro ele nos faz questionar os valores, os preceitos. Eu lembro um amigo na minha adolescência, a gente cresceu junto na igreja e ele ministrava louvor. Naquela época eu também, a gente dormia na casa do outro, muito amigo. E quando ele entrou na faculdade, ele acabou se desviando. E ele era um advogado muito inteligente. E eu lembro que ele começou a estudar teologia para tentar achar argumentos teológicos para justificar os pecados que ele cometia. E era interessante, era uma voz de sabedoria, de inteligência. E quando você ia conversar, ele falava: não, aqui ó, sexo antes do casamento, determinados comportamentos, preceitos. Será que Deus realmente disse isso? Sabe, eu tenho visto tantas pessoas nos dias de hoje procurando vozes de sabedoria. Pessoas inteligentes, cultas, que usam argumentos interessantes. Mas a serpente está disfarçada neles. Presta atenção. Cuidado. Será que Deus disse isso sobre o divórcio? Será que Deus disse isso sobre o aborto? Será que Deus disse isso sobre o papel da mulher, do homem, sobre o sexo? Eu estou vendo correntes de teologia surgindo, usando palavras no grego, distorcendo elas para dizer que a Bíblia não diz determinadas coisas no Novo Testamento. Enganos. Mas sabe, é uma progressão. Depois que ele questiona, será que Deus disse isso? A serpente vai um pouquinho mais. Aí agora ela diz assim: será que Deus disse realmente isso? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus tinha dito? Não come nenhum fruto. Era um específico. Olha o que o inimigo tenta fazer agora: tornar a lei do Senhor pesada para nós. Será que Deus disse isso? Você não precisa viver com esse peso. Não é bem desse jeito. Não é bem dessa maneira. E tem muita gente que começa a achar a lei de Deus uma grande injustiça. Como? Eu vou ficar sem comer nenhum fruto? Que absurdo! Sabe, eu lembro, quando eu era adolescente, eu fui para um retiro de pastores. Meus pais foram e eles ministravam para os filhos dos pastores. E eu lembro que uma psicóloga veio naquela reunião e ela começou a defender que a gente descobrir nosso próprio corpo, a gente ter determinadas práticas, não era pecado. Cara, eu era um adolescente, subindo pelas paredes. Aí depois eu encontrei um pastor que dizia que masturbação, pornografia, isso é coisa da idade. Eu encontrei pessoas que falavam o que eu queria ouvir. É muito pesado, ninguém consegue viver isso. Aí o pecado entrou na minha vida e eu comecei a achar que a lei de Deus era pesada demais. Porque eu conversava com os meus amigos e todo mundo estava vivendo os mesmos conflitos. Então ou a lei está errada ou ela é uma grande injustiça, ela é pesada demais. Talvez você já viu esse filme em outras esferas. Se assume, não tem problema. É pesado demais, ninguém consegue, isso não é justo, a Bíblia não diz bem desse jeito.
E aí a gente começa a achar que é pesado demais. E uma semente de rebelião e descrença começa a crescer no nosso coração. Aí a serpente vai mais um pouco. Certamente vocês não morrerão. Pelo contrário, seus olhos abrirão se vocês comerem a fruta proibida. Vocês serão como Deus. Agora o que ela vai questionar? As consequências. Não tem problema fazer o que Deus diz que é errado. Dá para conviver. Não tem problema. Não vai acontecer nada com você. E tem muita gente dentro da igreja vivendo em pecado e acreditando que não vai dar nada. Elas têm sintomas de morte espiritual, mas não se dão conta. Não tem mais vontade de ir na igreja. Toda hora está metida em confusão. Toda hora não tem aquela paixão. Há um sentimento contra lideranças, contra pessoas. Parece que afasta da igreja. Tem várias desculpas. Mas algo entrou no coração. Um disfarce do inimigo dizendo não vai dar nada. E você está morrendo sem perceber. Pelo contrário, ele diz, seus olhos se abrirão. Pensar assim é coisa do passado. Isso é retrógrado. A igreja parou no tempo. As coisas mudaram. Você tem que ler a Bíblia com os óculos da atualidade. A cultura mudou, os tempos mudaram. Você tem que apropriar. Ó, presta atenção. Seu entendimento tem que se abrir. Ó. Tem que ser livre. E aí você vai ser como Deus. Você que manda no teu nariz. Na verdade, você faz o que você quer. Porque se você pode transformar o que Deus disse, mediante o que você acha, ou o que o tempo está dizendo, você se torna o seu próprio Deus. Você vai ser como Ele. Talvez o inimigo tenha usado vozes de sabedoria. Sabe, algumas pessoas que eu ouvia pregações no passado, quando eu me converti, tinha um pastor que eu gostava muito de ouvi-lo. Cara, era muito usado. Só que ele caiu. E ele não se arrependeu. Ele começou a justificar os seus pecados. E tem uma geração que não conhece essa história, porque veio depois. E ele é inteligente, ele é sábio, quanto tantos outros que eu vejo por aí. E agora estão bebendo de uma água suja, porque o inimigo usa disfarces. Primeiro disfarce, a voz da sabedoria. Segundo disfarce, alianças aparentemente boas. E aí a Bíblia vai nos apresentar uma outra história. Quem já leu a história aqui dos gibeonitas na Bíblia? E não? Eita, precisa ler a Bíblia, gente. Josué, capítulo 9. A Bíblia vai nos contar a história dos gibeonitas. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Deus havia mandado Josué conquistar a terra prometida. Todos os lugares. E não fazer aliança com ninguém. Com nenhum povo daquela região. Eles estão tomando a terra. E aí aparece uma comitiva. Chega essa comitiva dos gibeonitas. Eles vêm com roupas velhas, desgastadas. Eles vêm trazendo pão embolorado. Eles vêm trazendo vasilhas que eles guardavam o vinho, na época eram de couro, rachadas. E aí eles vêm e dizem, olha, nós ouvimos falar da fama de vocês, do que Deus tem feito no meio de vocês. Olha como o inimigo trabalha. Muitas vezes quando ele quer promover uma aliança contigo, ele usa a aparência de bênção. Olha só, lá de longe da nossa terra, de onde a gente veio, chegou lá
as notícias do que Deus tem feito no meio de vocês. Que coisa tremenda. É um falso testemunho, mas faz bem, né? Estão ouvindo a gente lá. Olha só, que coisa bonita. E aí, eles agora começam a apresentar evidências. O pão embolorado, as vasilhas, as roupas, de que eles eram um povo que veio de longe. E a Bíblia diz: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. O segundo tipo de disfarce tem a ver com as alianças que você faz, com quem você casa, quem você traz para dentro da sua casa, negócio que você entra, sociedades que você faz. Por vezes o inimigo, ele se disfarça para nos fazer entrar em alianças que vão nos fazer perder. Josué gera um conflito no meio do povo de Deus, porque eles juram paz e depois descobrem que esse é um povo vizinho. Sabe, eu não sei você, mas eu já tomei decisões porque as coisas tinham aparência de bênção. Eu lembro de um carro que eu comprei. Uma época eu me meti a comprar e vender carro. Olha, que bobeira, não sei. Pastor querendo fazer um desastre. Aí eu comprava, passava um tempo, vendia um carro, comprava outro. E aí um dia apareceu um carro que não tinha como estar errado. Era bonito, estava tudo certo. E o cara me pressionou: é agora pegar ou largar, senão você vai perder o negócio. E eu tenho um troço comigo que eu não faço negócio sem orar. Mas aquele não dava tempo. A aparência era tão boa do carro, cheiroso, sabe aquele que senta cheiroso? Comprei o bendito do carro. O motor do carro fundiu 2 vezes. Sabe, tem gente entrando em alianças complicadas. Quem que você vai casar? Pastor, como assim, pastor? O cara é uma benção. Aqui os sinais. Não perguntei isso. Ele prega bem, ele evangeliza, ele lidera, ele faz, ele é bonito. Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Quando a gente está apaixonado, todo mundo é bênção, cara. Você já consultou o Senhor? Se você casar errado, você vai atrasar a sua vida. Se entrar numa sociedade errada, você vai atrasar a tua vida. Deus fala. Quantos acreditam nisso? Deus fala. Eu lembro quando eu estava namorando a Sil, um pouquinho antes da gente começar a namorar, a gente estava orando junto e decidimos que íamos começar a namorar. E como eu aconselho a maioria das pessoas, eu falo para que elas tenham um pastor, um casal, alguém que acompanhe a vida delas. E aí eu e a Sil gostávamos de um pastor, era amigo nosso, da igreja. E a gente ia pedir para ele nos acompanhar. Só que antes, eu vou confiar minha vida para alguém. Eu vou abrir coisas da minha história. Eu vou pedir conselho. Antes da gente procurar essa pessoa, eu falei assim: vamos orar. Perguntar se é a pessoa que a gente deve se abrir. Eu lembro bem certinho, a gente estava no carro, eu peguei a Bíblia. Oramos juntos e eu abri a Bíblia. E o texto que caiu foi assim: fiquem em silêncio. Eu falei: nossa, que estranho. Oramos de novo e Deus deu uma outra palavra, que não era para a gente procurar aquela pessoa. Querido, cerca de alguns meses depois, esse pastor estava envolvido num escândalo. Foi uma coisa horrível. Deus me livrou. Por quê? Porque eu ia abrir minha vida, ia consultar alguém e o inimigo usar essa pessoa para gerar confusão na minha vida. Agora, tem gente que faz alianças sem consultar o Senhor. E se enrola. Ei, deixa eu te perguntar, você está namorando? Que bom que você encontrou alguém.
Como é que Deus falou contigo que esse cara era a pessoa para a tua vida? Ai, pastor, eu vi ele e senti algo muito bom. Cara, quando eu vi minha mulher a primeira vez, senti algo muito bom também. E senti outras vezes algo muito bom. Ah, mas... E aí, Deus falou com você? Ah, se ele vier com a camisa tal, é a pessoa. O cara só usa camisa xadrez. Aí você ora, se vier com camisa xadrez, pô, meu. Você realmente quer saber se isso é o melhor de Deus para a sua vida? Consulta o Senhor. Pede a Ele. E sabe, quando a gente abre o coração e tem coragem, Deus revela. Talvez você esteja namorando, deixa eu te dizer, se a pessoa que está contigo, você começou a namorar e você começou a ficar revoltada com pessoas, com a igreja, com situações, presta atenção. Você está sendo influenciado. Teu comportamento mudou? Teus pais dizem que o teu comportamento mudou? Pergunta para eles. Será que Deus já não está mostrando algumas coisas para você? E você está com medo, porque você ama, você gosta. Segundo tipo de disfarce, tem a ver com alianças que parecem boas. Terceiro, e eu vou terminar. Amanhã eu continuo. Tem um monte de disfarce. Tem o joio no trigo, tem o lobo no meio da pele de ovelha. Mas o terceiro disfarce são as vitórias, que na verdade são derrotas, ou as aparentes vitórias. Uma história que me chama muita atenção é a história de Saul. Saul foi o ungido rei da casa de Israel. Ele foi escolhido por Deus, e a história de como ele é ungido é muito bonita. Ele está indo procurar as jumentas do seu pai que se perderam. E eles resolvem passar para consultar o profeta Samuel. Mas Deus já tinha se revelado a Samuel, que eles tinham perdido as jumentas e que era para ele ungir Saul rei. E aí quando Saul chega na casa, já tinha preparado até a refeição para recebê-lo. Deus unge Saul. A primeira batalha que ele vai, ele sai vitorioso. Mas na segunda batalha, na segunda guerra contra os amalequitas, a Bíblia vai dizer que ele também vence a guerra. Mas naquele dia que ele vence a guerra, a Bíblia diz que Deus não quis mais que Saul fosse rei na casa de Israel. Deus tira a unção sobre ele. E é tão interessante, você lê o primeiro capítulo 15 de 1 Samuel, e daí na sequência vem o 16, está contando dessa guerra, o que Saul fez. Mas no capítulo 16 a Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai de Saul, e a partir desse instante ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. E aí ele tinha que chamar um arpista, que era Davi, que ia cantar para ele, tocar para ele, para que os espíritos maus saíssem. O que Saul fez? Ele ganhou uma guerra. Ele ganhou uma guerra. Cuidado. Às vezes, o inimigo se disfarça de vitória na nossa vida. Mas o que aconteceu? Ele ganha a guerra. Mas a primeira coisa que ele faz é construir um monumento de honra pessoal para ele mesmo. Termina a batalha e ele constrói um monumento para ele mesmo. Samuel vai procurar, cadê Saul? Saul está comemorando a vitória com os soldados e ele fez uma estátua para ele. Cuidado com as vitórias. Tem muita gente perdendo e achando que está ganhando. Cuidado, elas são perigosas. Teu negócio cresceu demais. Você foi reconhecido na faculdade, passou no vestibular, começou um relacionamento, ganhou muito dinheiro. Preste atenção. O que você está fazendo com isso?
Davi, quando ganha a batalha de Golias, a espada que ele matou Golias, eles vão encontrar depois, quando ele está fugindo de Saul, ele vai encontrar onde? No tabernáculo. Tinha virado um memorial de honra para Deus. Saul, quando ganha a guerra, faz um monumento para ele mesmo. Cuidado, teu ministério está crescendo. Ixi, você está ministrando louvor e o negócio está bombando. Tua empresa, cara, deu certo. As pessoas, cuidado. Você pode começar a achar que é a força do teu braço. E uma arrogância começar a tomar conta do teu coração. E quando isso acontece, a gente se arrebenta. Eu tinha um amigo que ele gostava de jogar xadrez. Eu nunca joguei xadrez muito bem, mas quando eu ia na casa dele, a gente jogava. Eu lembro que esse meu amigo, ele era bom. E ele tinha uma técnica. Ele, de repente, ele me dava de presente uma peça importante. E eu ia lá feliz da vida, comia torre, eu matava a rainha, achando que estava abafando. 3 jogadas depois, checkmate. Cuidado. Logo em seguida, a rebeldia toma conta do coração de Saul. Quando Samuel chega, ele está voltando da comemoração. Onde você estava, Samuel? Não, eu estava ali com os soldados. Que balido de ovelhas são esses que eu estou ouvindo? Deus não tinha mandado você consagrar todos os despojos de guerra a Ele? Veja bem, quando a gente tem rebeldia no coração, a gente sempre tem desculpas, a gente pode dar desculpas. Eu sou o cara. Separamos o melhor para Deus. Por que você não esperou a bênção do Senhor para ir para a batalha? Veja bem, você estava demorando. Ele tinha desculpas para tudo. Ele tinha argumentos, porque as vitórias os seduziram. Eu lembro quando eu jogava vôlei, eu tinha um amigo, a gente saía para treinar a parte física, e ele era o melhor do time. E aí ele se escondia, a gente ia correr, né, fazia corrida, se escondia, daqui a pouco ele aparecia no meio. Eu falei, cara, por que você faz isso? Ele falou, quando você chegar no meu nível... Aí você pode... Ele não virou nada de atleta. Tinha uns caras que tinham menos habilidade que ele no time, pegaram seleção, foram para Olimpíadas. Cuidado. Eu já vi tanta gente se perdendo porque uma semente de rebelião entra no coração. A gente fica arrogante. Aí a gente acha que pode contestar as pessoas. A gente acha que pode... Quantas vezes eu já vi empresário, CEO de empresa, gente que sucedeu, foi bem, batendo na mesa, desdenhando lideranças na mesa de casa. Aí sabe o que acontece? Perde os filhos todos. E a culpa é da igreja. Ei, você está perdendo a tua casa, cara. Porque você é tão arrogante que você está falando mal de todo mundo na frente dos seus. E você está colocando semente de rebelião no coração dos teus filhos. Você está perdendo teus próprios filhos. O inimigo vai destruir tua casa. E você está batendo palma para os monumentos e para os certificados que estão na parede da tua casa. Eu já vi isso acontecer aos montes aqui. Eu lembro de um pastor. Ele ficava tendo o trabalho de entrar na internet para ficar falando mal de outros pastores e lideranças. Aí um dia eu falei, cara, você está louco? Primeira coisa, Jesus disse que casa dividida não, reino contra reino, tem alguma coisa errada. Segundo, é antiético ser pastor, já está feio para você.
Se você faz isso, você vai colher isso na tua comunidade, porque se você faz, teus liderados vão entender que eles podem fazer o mesmo com você. Terceiro, você já parou para pensar que se você estiver errado, você pode estar lutando contra Deus? Você é louco. Eu vejo menino de 19, 20 anos falando mal de tudo que é autoridade na internet. Você já parou para pensar que talvez você esteja indo, às vezes, contra Deus? Você se enganou. Será que teu coração já não está cheio de rebelião? Samuel diz para Saul: a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E aí ele fica clamando: não, me abençoa, me abençoa. Ele vira as costas, ele fica só com o pedaço da capa. E depois é atormentado. No final da vida de Saul, como ele termina? Consultando uma feiticeira. Sabe por quê? A rebelião já tinha entrado no coração. Que bom que você conhece a palavra. Que bom que você teve experiências com Deus. Que bom que você prosperou. Que bom que você é inteligente e conhece as coisas da vida. Que bom que você estudou mais do que determinadas pessoas. Que bom. Cuidado. Às vezes vitórias são o início da... O inimigo está te entregando algo, você está fazendo festa. Ou às vezes nós corrompemos a bênção de Deus para nós. Deus nos deu bênçãos, a gente usa mal na nossa vida. Sabe, esses dias Deus me incomodou. Algumas posturas, algumas palavras. Ei, guarda teu coração. Não é assim que você luta as minhas batalhas. Não fique orgulhoso. Continua humilde, simples, e eu vou te abençoar. Que bom que Deus nos deu vitórias. Amém? Vamos colocar elas nos lugares certos. Hoje eu falei de 3 tipos de disfarces: a voz da sabedoria, as aparentes, boas alianças, as vitórias, que esse é o início da nossa derrota. Hoje eu queria orar. Eu queria que de forma bem sincera você colocasse teu coração diante do Senhor e dissesse: Senhor, eu estou sendo enganado de alguma maneira. Eu estou ouvindo vozes que para mim representam sabedoria, mas elas não são do Senhor. Deus, eu estou entrando em alianças e elas podem ser uma furada, vão atrasar minha vida. E eu não estou te consultando, eu quero ouvir tua voz. Ou então Deus falou: ei, guarda teu coração, cuidado com algumas vitórias. Não perca a sua casa, não perca a sua vida com Deus. Eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Você quer pedir para Deus examinar teu coração, falar contigo? Fica de pé no teu lugar, vamos orar juntos. Vamos pedir para Deus falar com a gente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pergunta para Jesus agora: Senhor, algum disfarce eu não estou percebendo? A vitória ou a aparente bênção? Alguma aliança? Fala comigo, Deus. Quero orar por você agora. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti.
nós não queremos perder o foco na batalha. O inimigo às vezes faz a gente olhar para o que não representa de fato a nossa verdadeira guerra. E tem gente aqui, Pai, como eu tantas vezes, achou que o inimigo era o irmão, achou que o inimigo era o outro, achou que o inimigo era alguém que perturbava uma situação. Senhor, agora em nome de Jesus, coloca a nossa mente no prumo, nos revela aquilo que o Senhor está fazendo. E eu quero pedir, se o inimigo tem usado disfarces, Pai, se existem vozes que representam sabedoria para pessoas aqui, que estão a seduzindo, enganando, levando para longe, Pai, que agora essa cegueira seja tirada, que o inimigo seja desmascarado agora neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar nesse instante, Pai. Existem pessoas aqui, jovens, que vão, talvez nos próximos dias, dar o passo de um noivado, de um compromisso de casamento. Vão começar, Deus, sociedades, empresas, vão fechar negócios e não estão consultando ao Senhor. Pai, que eles não deem mais um passo sequer, sem ter a plena convicção da Tua vontade. Que o Senhor fale, que seja claro, que eles sigam as evidências que o Senhor lhes mostra, que eles testem, provem aquelas que chegam diante deles, e que o Senhor revele a Tua vontade. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que nesse instante, se temos usado mal as nossas conquistas, se elas tomaram um lugar errado na nossa vida e têm nos tornado orgulhosos, arrogantes, e justificado a rebelião no nosso coração, em relação a autoridades, a pessoas, em relação ao próprio Deus, que a nossa soberba hoje seja arrancada, Pai, da nossa vida. O Senhor disse que aos humildes o Senhor abençoaria, o Senhor exaltaria. Queremos ser honrados, exaltados pelo Senhor. Por isso, que o engano não entre na nossa casa com promoções, com vitórias, que geram separação no lar. Em nome de Jesus, quebra, Deus, toda ação do maligno, e que a verdade de Deus traga arrependimento. Pai, às vezes um sentimento que deixamos fluir, que ninguém presta, que ninguém pode, é verdade, todos somos pecadores, mas que o inimigo seja derrotado, que possamos nos unir, Pai. Casa dividida não prospera. Que o Senhor nos dê unidade de propósito, unidade de espírito, unidade enquanto igreja, e que as hostes do inferno saiam em retirada em nome de Jesus. Revela a Tua grandeza e o Teu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.